Olá, todos bem? Oi, Shirley, Oiê, tudo bom, linda? tudo jóia? Vamos iniciar mais uma semana, nossa live, nosso bate-papo aqui, né? Com esse tema incrível também, polêmico também, né? É, Porque tem os seus prós e os seus contras sempre, como tudo na vida. Na questão desse mundo virtual, dessas mídias e o impacto disso no nosso dia a dia, como algo pessoal, né? Como algo que você traz para o seu dia a dia, para o seu conceito energético, né? Que está ali o tempo inteiro fluindo, né, Shirley? e até que ponto a gente está fazendo uso disso equilibrado ou não, né? A sua chegando. A Soninha, cadê ela? Cadê? Não vi, não achei ela. Deixa eu fazer uma mãozinha aí. Ainda não. Vou aqui mandar uns convites, vamos mandar uns aviãozinhos. Quem está chegando aí, quiser compartilhar com outras pessoas também, a gente agradece o carinho e a participação. Cadê só? Estava chegando agora há pouco. E aí, quanto tempo você fica na internet por dia, Shirley? Você já teve essa curiosidade de estar olhando? Não, mas você sabe que até para me preparar para a nossa live, diz que, em média, uma pessoa acessa a internet, por exemplo, 60 vezes por dia. Uau! Para tudo, né? Desde um Google, um Instagram, um Facebook, seja o que for, tá Oh, ali. Para um é, e-mail, né? Você está exato. ali atuando na frente da telinha. Eu acho que esse é legal, esse nosso papo, o legal do nosso papo hoje é exatamente isso, assim, até que ponto, o que é saudável e o que não é, né? Qual é esse limite? Eu acho que todo mundo aqui já saiu de casa, esqueceu o celular e, nossa, voltou desesperado, como assim, Pânico. não posso sair sem o celular. E a nós, né, que já temos uma certa idade, nós somos de uma geração, vamos combinar? A nossa adolescência, a gente já tinha celular. E se virava, né? E dava certo. Vida fluía, né? A gente fazia a coisa acontecer. Ai, como é que. A minha filha fala muito disso. Como é que vocês se comunicavam antes? O orelhão, né? Muito, né? Ligava antes, depois ligava depois, e o meio do caminho, tudo bem, a gente estava indo. Agora não, a gente tem essa necessidade de, olha, cheguei no ponto de ônibus, desci do ponto de ônibus, estou andando em tal rua. Eu mesma estava brincando que eu tenho aquele live 360 para monitorar minha filha. Olha que coisa doida. Agora na Espanha. Você vai conseguir Aí eu fazer o quê daqui? onde ela tá indo, sabe? Se ela saiu, se ela chegou, eu falei, gente, que coisa maluca. É muito doido, né? Quando a gente for parar pra isso. A minha mãe, eu instalei isso. Em São Paulo, principalmente, a gente faz esse tipo de coisa por conta de segurança mesmo, né? Eu confesso, eu fico monitorando minha mãezinha. E ela a mim. Então, às vezes, a gente marca, né? Vamos almoçar no domingo, vamos almoçar no domingo. Ela, eu tava olhando aqui o seu carrinho se movimentando para chegar até aqui. 85 anos, olha que fofa. Então, assim, tem muita coisa bacana, sem dúvida nenhuma, nessa questão. Muita. Mas a gente precisa ter sempre muito cuidado com os limites. Principalmente a gente que tem filho, adolescente, criança, né, Xan? Eu acho que também assim, né, Shirley, essa questão assim, a gente vai criando, o mundo vai fazendo com que a gente vá, muitas vezes, criando algumas neuras, e umas neuras bravas, porque neuroses todos nós temos, e um monte, né, pessoal, assim, não para, mas assim, essas neuroses, elas podem ir tomando as proporções. Se você é uma pessoa mais medrosa, você vai acabar realmente intensificando esse medo, né? Você vai tá que nem a Shirley. Tô lá, a filha tá na Espanha e eu tô querendo controlar aqui o que onde ela tá, como se eu pudesse ter o poder de fazer algo de fato, né? Com Tá essa, com essa tão longe. distância, né? Tudo bem, Pessoal, Saninha? Oiê, tudo tudo bem? Um pouco atrada aqui, imagina. mas estamos aqui. Tudo Eba, certo. bem-vinda de volta, Shirley. Tudo bom? Pode continuar, achando, quero trabalhar. Né, então, a gente estava falando das questões das mídias, né, no nosso dia a dia, de como a gente vai acabar ficando dependente, né, e as nossas neuroses, como elas vão até pulando, né, por conta de querer Uhum. ter
o controle do que não tem controle. E nesse exagero de você sai de casa, que nem a Shirley falou, sem o seu celular, deu pane. Porque e se eu me perder? E se eu precisar pegar um Uber? Né? A minha filha precisar falar comigo. Então, essa dependência de estar nesse local, dessa necessidade, para um outro viés do controle de você querer saber se a sua filha saiu de casa e se ela está no lugar que ela falou, ou se ela está bem, ou se tá tudo bem, está chegando ali, ou deixa eu dar uma espiadinha na mídia ali para ver o que foi postado, o que tal fulano postou, o que o meu ex-namorado postou. E essa questão assim que vai ficando, já que eu tô com o celular aqui mesmo, né? Já que eu vou usando, né? E isso dentro da nossa casa também, o quanto que a gente faz, né? Isso. Tô fazendo nada, sento no sofá, pego o celular para fazer nada, e aí quando eu vi, passou 1 hora naquele celular. Aí você fala, nossa, mas gente, eu fiquei tudo isso nesse celular, e o que eu aprendi? Nada. O que valeu? Nada. Olhei um monte de conteúdo, muitas vezes, só por olhar, né? Fotos, etc. E como isso realmente é uma coisa geral, né? As pessoas, no geral, se incomodam, mas o quanto isso é difícil da gente estar mudando e o quanto isso está impactuando, né, Soninha, na nossa energia, no nosso sono, nossa troca do bate-papo, da conversa, do estar presente com todo mundo. Isso. E tem mais uma coisa, né? Eu acho que nós estamos nessa era tecnológica e ela veio com certeza para trazer mais conforto para a gente, né? Até na época que a gente tinha que correr atrás de táxi, hoje não precisa mais, né? Você tá com o seu celular ali, você já pede, vem até você, né? Você tá com o seu cartão do banco no seu celular, você tá com a sua vida ali, né? Numa caixinha, né? A cômodo para você, seu banco tá ali, né? Muitas vezes. Mas tem um porém para tudo isso acontecer, né? Os pixels, né? Como se fala das telinhas, principalmente do celular, ela tem uma vibração tão alta, com cores, movimento, né, que ela vai ativando na gente essa sensação de serotonina, né, e aí vai ficando tão grande que eu vou ficando dependente de algumas coisas. Então, as cores, o movimento da tela, né? Uma coisa é eu admirar uma tela parada de um quadro. Outra coisa é eu estar me movimentando numa tela de celular que é dinâmica. Eu faço o movimento, acontece, vem cores, vem ajustes, vem tamanhos, vem sons. Então, tudo isso instiga o cérebro a ficar ali mais tempo, porque vai mexendo com os nossos hormônios. Por isso que a questão do vício pelas telas, e a gente senta para olhar uma coisa, 1 minutinho que eu vou olhar aqui essa notícia, dessa notícia eu já passo para uma outra coisa, eu já vou ver o que minha amiga pensou, eu já vou ver se eu recebi mensagem, e aí eu fico lá, eu olho, caramba, eu ia só olhar isso, acabei ficando aqui 1 hora, né? Então, como que eu ajusto isso na minha vida? Como que eu percebendo tudo isso, porque eu só ajusto se eu percebo que isso está me trazendo um malefício, está tirando o meu tempo. Então, um tempo que eu poderia me dedicar a alguma ginástica, ou um tempo em que eu poderia cozinhar algo mais saudável para mim, um tempo em que eu poderia estar conversando, resolvendo um assunto, né, com algum familiar meu, um tempo em que eu poderia simplesmente estar comigo mesmo, meditando, eu estou ali, né, na tela, e depois que eu saio, aquela pergunta, caramba, fiquei aqui tanto tempo, se eu estou me fazendo essa pergunta, é porque eu estou no excesso. Se eu estou no excesso, eu tenho que olhar para esse excesso, né? Então, que excesso é esse? O que eu posso fazer agora para eu criar um hábito, porque é recriar hábitos, né? Em que eu possa olhar para essa tela, que ela está me favorecendo, ela é ótima, mas ela também ativa em mim algo que eu fico ali muito tempo, né? E eu sei que isso é ativado mesmo. Isso foi feito para ativar. Então, como eu aprendo a usar com parcimônia ou fazer as pazes com as telas de um jeito em que eu
não vou me sentir sufocada, não vou me sentir presa, não vou me sentir alienada, não vou me sentir, cara, sabe, aquela sensação de inutilidade. Porque se isso está fazendo mal, eu entrei ali numa dor. E se tem dor, pode se transformar em sofrimento. A dor é ótima para se movimentar. Então, que movimento que eu faço na minha vida para não mais ficar tanto tempo, usar tanto tempo, né? Que hoje nosso tempo é tão precioso, numa tela, às vezes olhando fofoca, por exemplo, que não está me acrescentando em nada. Tem até um nome, né? Essa patologia que é esse vício pelo excesso de uso de celular, eles chamam de nomofobia. É assim que eles estão chamando, nomofobia. Que é essa dificuldade de ficar sem o celular, né? A gente percebe muito, às vezes, nós, né, que frequentamos muitos retiros espirituais e tal, quando a gente pede para a pessoa deixa o celular desligado no final de semana, tem que desligar. Mas tem como? Eu deixo no mudo, mas ele tem que estar do lado, né? Tem que estar colado ali. Cara, por que esse desespero? Dá para entender o porquê que isso é viciante, né? Porque o ser humano, ele é um ser social por natureza, uns mais, outros menos, mas são. Mas a gente tem que sempre tentar encontrar o limite. Eu estava lendo a respeito, por exemplo, uma pessoa, um bandido, alguém que vai para a solitária e fica muito tempo na solitária, ele enlouquece se ele não falar com alguém. Ele enlouquece, literalmente. O único tipo de pessoa que não enlouquece é o psicopata. Esse cara, ele consegue ficar numa solitária e não enlouquecer, porque já, né, ele já tem uma psicopatia. Um mundo à parte. Um mundo à parte. Já tem um mundo dele à parte. E é isso, assim, o celular traz uma ilusão de que eu tô com companhia enquanto eu tô ali mexendo naquilo. Mas é uma vida virtual. Eu tenho muito medo, tá se falando muito hoje em dia, né, do tal do metaverso. Não sei se vocês já ouviram falar no tal do metaverso, que é um mundo virtual, né? Você vai colocar, de repente, óculos, alguma coisa, e você vai viver virtualmente. Tem um lado bom, você vai fazer uma reunião, vai sentar numa mesa e vai ter a sensação de que as pessoas estão realmente sentadas na sua frente. Okay? Imaginou a live, gente? A gente tomando cafezinho, comendo. Agora, quando a gente perde o limite e começa a viver só desta ilusão criada, basta passar as páginas de Face, de Insta. Nossa, a vida tá maravilhosa para todo mundo, né? É aquela coisa. E aí, assim, é viciante. Chama a atenção, sem dúvida nenhuma, porque lá tá tudo bacana, lá tá tudo bonito, aqui a casa tá bagunçada, eu acabei de brigar com a minha filha, acabei de brigar com meu marido, né? Então, assim, é muito viciante essa questão da internet. É um mundo perfeito, né? Mundo perfeito. É um mundo perfeito. É por isso que a gente está aqui falando. É legal respirar, tentar fazer alguns exercícios, né, durante o dia, para assim, a próxima hora eu vou tentar não me conectar. Nós, por exemplo, que trabalhamos com pessoas, com atendimento, tem dia que eu deixo meu celular já todo desligado. Às vezes a família reclama, né? Mas você não responde minhas mensagens. Eu falei, gente, eu estou atendendo. Ou eu estou ali presente com a minha pessoa, com o meu assistido na frente, ouvindo com total atenção, ou eu não tô. O que adianta você deixar ver que ele tá né, piscando, ver aquelas mensagens entrando, só de você olhar, você já perdeu o foco. Então, assim, ele fica ligado e fica dentro da bolsa. Então, dias que eu tenho muito atendimento, eu não atendo ninguém. O dia inteiro. E ninguém vai morrer por isso. Né? Assim, se eu não responder à 1 da tarde, responder às 6 da noite, tudo igual. Tudo certo. É o que eu mais ouço. Nossa, você não responde. Eu falei, gente, meu celular fica desligado. Eu fico no computador, eu trabalho mais pelo computador, então meu celular fica desligado. Então, em alguns momentos, eu pego para responder algumas coisas. Então, tem essa reclamação mesmo. Porque assim, eu enviei a mensagem e você não responde. Eu falo, essa sensação, né, da pessoa tem, essa ansiedade também. Essa ansiedade é gerada também pelo excesso dessa tela, né? Ela acelera, a gente está trazendo aqui dados, né, médicos, os neurologistas, eles falam isso, né, do uso da tela. Eu estou vivendo uma questão aqui com meu filho, estou falando com vocês aqui, chamando as pessoas, que ele está com a dor de cabeça, né, com a cefaleia muito
diária, né? Tá com muita dor de cabeça. E aí, nessa investigação, o que se coloca é o uso das telas, é o uso do celular, o quanto tempo que está se ficando nessa tela. Então, a minha irmã, que trabalha no hospital aqui também, ela falou que o tanto de adolescentes e pessoas que estão chegando com muita dor, né, na cervical, muita dor de cabeça, muita dor na nuca, eles estão chamando de um tensionamento causado pelo uso excessivo do celular, né? E teve casos de pessoas, de adolescentes mesmo chegarem com convulsão, né, diante da luz, né, que vai causando esse excesso que às vezes a pessoa chega, vai para o seu quarto, sai da escola, né? E na escola o uso não é proibido, geralmente para adolescente, volta e continua, né? E continua. E aquilo está virando, né, um excesso enorme. E como ajustar tudo isso? Eu Como tenho, que eu vou aprendendo a ajustar isso na minha vida, né? eu tenho um sobrinho, ele trabalha com quiropraxia. E ele até deu uma dica, porque geralmente você pega o celular e você faz assim, né? Ele falou, fala pra, pega aqui, já que você vai usar, tenta colocar ele mais reto aqui. Porque ele atende muitas pessoas com problema aqui, por conta dessa... É inevitável, a gente nem percebe. De repente você pega o celular e você tá assim, né? Ó. Perde a curva natural da coluna. A cervical ela tem que ter essa curvinha aqui, ó, essa natural. E o celular faz a gente fazer isso. Você vai diminuindo e vai alongando. Então você vê os jovens hoje em dia com aqueles pescoços assim, ó. E aí você olha, é reto. Não existe mais a curva. Gente, então ali sai grandes fechos de nervo que vai para a coluna, que vai para os braços. Então vão dando problemas físicos mesmo. E além disso vai dando problemas neurais. Porque se você está ligado diretamente na coluna, a base, Sistema tudo isso vai nervoso estar sendo central, né? comprimido, né? Tudo isso vai sendo modificado. Vai afetar a vista, vai afetar os ouvidos, vai afetar as dores no corpo físicas, né? Então, problemas de coluna sérios. Então, assim, não tem como você... A gente tem, minha filha, 19 anos, e eu pego no pé mesmo. E aí trabalha 8 horas por dia sentada, como Sônia, né? Às vezes a gente também fica mais sentada, mas a gente ainda levanta. Quando você trabalha na frente do computador, você não pode ficar levantando toda hora. Então você vai cansando daquela postura e você vai cedendo. A gente vai cedendo, a gente vai cedendo, né? Então a importância de você estar trazendo também a consciência para essa questão é que o físico ele vai impactar. Então, você precisa cuidar do seu físico, né? Porque, além de tudo, você vai crescer a barriga, porque a postura tá ruim de ficar muito sentada. Então, na yoga, né, a gente vê direto. As pessoas falam, nossa, como diminuiu minha barriga. Eu falo, não, melhorou a sua postura mesmo. No momento ainda é isso, porque você começa, eu falo tantas milhões de vezes, cresce a coluna, alonga os pilares laterais da cintura, alinha a cabeça com a parte de trás da sua coluna. Por quê? Todo mundo vai ficando assim, né? E aí você vai vendo como é visível essa questão física desse conteúdo. Mas uma coisa que me chama a atenção também, já emendando, é assim, essa questão também da distorção da autoimagem, né? Então, o fato de você estar muito na mídia e vendo a vida de todo mundo, que dá essa sensação, como a gente falou, né, que tudo é perfeito, que o mundo são perfeitos, as pessoas são felizes o tempo inteiro, porque ninguém fica postando as infelicidades, né? Só se posta as coisas boas. E também só se posta a perfeição. Então, eu não lembro agora o que eu anotei no outro papel, mas assim, a quantidade de selfie que as pessoas fazem para depois ainda colocar num aplicativo para depois ir para o Instagram. É assim, é feito um estudo. Eu achei assim uma coisa surreal a estatística, sei lá, eu não me lembro direito, mas assim, tipo, 100 fotos para você pegar uma e ainda assim coloca ali num aplicativo e vai maquiando. Então, assim, o nível da distorção que você vai fazendo numa constituição da autoimagem, né? Então, imagina a gente pensando hoje, nós somos mais velhos aqui, já estamos, a gente foi
fazendo a transição disso, né? E a gente assim sempre fala como é difícil a questão até dessa mídia social, de estar se expondo, de ser natural, de você trazer conteúdo da forma como você é mesmo, porque pra gente não era a nossa realidade, né? A gente está aprendendo junto, crescendo e galgando esses degraus. Agora, vamos pensar nos jovens, né? Minha filha que está com 19 anos, que ganhou o seu celular, vou deixar bem claro, contra a minha vontade, mas a madrinha deu, contra a minha vontade, tinha 9 anos, porque na classe todo mundo tinha. E hoje já está menos, né? Hoje já as crianças com 5 anos, 6 anos, 7 anos já entram no primeiro ano com o celular na mão, porque é segurança, porque precisa falar com a mãe. E essa questão ela vai ficando tão intrínseca nas famílias, né, que a projeção da própria falta de né, a própria frustrações da sua imagem, dessa perfeição de você querer um corpo perfeito, de querer uma foto perfeita, de querer sempre postar tudo que é perfeito, de você ter um rosto que não pode ter uma cicatriz, né? A perfeição corporal, que também tem nome, né? Transtornos dismórfico corporal, que eles chamam, que é corporal mesmo, vai cada vez aumentando. E isso vai fazer o quê? Vai passar para os seus filhos, vai passar para os seus adolescentes, que também vão estar na mídia, também projetando isso. Então, vai virando um efeito cadeia de uma distorção de autoimagem que vai desencadeando vários processos que vão desencadeando até para doenças, né? Que a gente sabe que tem muitas que vêm dessa questão, que não é o caso aqui que a gente quer falar. Mas aí a gente vai mais a fundo, né? Por que eu não consigo me ver como eu sou? Por que eu não consigo aceitar a minha deficiência, o meu cabelo que tem que estar perfeito? Olha lá, eu fui lá, fiz escova, deixei o cabelo. Por quê? Porque eu vou querer que as pessoas me olhem bonitinhas, né? E a gente tem a Andressa aqui, né? Todo mundo sabe que os começos dos vídeos dela, por exemplo, o pessoal mandava recado, pelo amor de Deus, que cara é essa, Pática? Nossa, que cabelo horroroso! Nossa, precisa melhorar o seu fundo. É lógico, a gente, né? Ela uma vez comentou isso tudo. E assim, é lógico, você tem que ter aquele mínimo, né? Do bom senso. Você vai sair na rua, você vai se arrumar para você. Você não vai se arrumar para Deus e o mundo. Você vai fazer um vídeo, você vai arrumar porque você não sabe aonde vai chegar esse vídeo, em quantas milhões de pessoas, em quantos países pode chegar. Então, é o mínimo do conceito de cuidar, né, da sua imagem. Mas a ponto de você tirar 500 fotos e às vezes não escolher nenhuma, porque nenhuma ficou com o ângulo perfeito. E teve uma outra coisa também que eu pesquisei que eu achei ótima, que todo mundo posta o ângulo do lado esquerdo. Todo mundo, as maiorias das fotos são feitas com o ângulo do lado esquerdo. Achei muito interessante também. Né? Que é uma curiosidade, né? Mas assim, por quê? Né? Porque tá nessa exposição para o mundo também, né? Essa coisa do vou para o mundo, vou aparecer, eu quero. Então, o meu lado esquerdo está falando do meu lado direito, que é o meu lado do trabalho, que é o meu lado masculino, que é o meu lado da aparência, né? Que está ali se expondo para tudo isso. É interessante, né? Uhum. Bem interessante, porque tem os trabalhos, né? Eu acredito que isso acontece para alguém também que trabalha com as mídias, né? Até teve um caso de uma pessoa que saiu a agenda dela, né? Mostrou a agenda de que ela trabalha com mídias sociais, uma pessoa exposta na internet, todo mundo ficou decepcionado de saber que os stories de manhã, que o bom dia de manhã, que olá no meio-dia, que não sei o quê, era tudo programado, porque ela trabalha com isso. E as pessoas achavam que era natural. Ah, eu tô falando bom dia aqui todo dia para vocês, porque vocês têm relevância para mim. Era o trabalho dela. E o quanto que a pessoa, às vezes, né, nessa questão de não se sentir sozinha, ela vai criando afetos, né,
com pessoas da internet, né? E acreditando realmente que aquelas pessoas estão, que elas têm algo ali, que elas querem, por elas mostrarem a vida, que elas estão interessadas em você, né? É o trabalho delas, né? Mostrar o filho, mostrar não sei o quê, mostrar onde vai, o que fez e vender o colágeno. Mostrar o que come, mostrar não sei o quê, mostrar a academia e o regime que ela comprou do negócio tal para você. Mostrar as saídas dela e mostrar o look, né? E falando, gente, eu fui lá naquela loja tal, vão lá também. É o trabalho delas. Esse trabalho é chamado. Essas pessoas são chamadas de. Me lembrem aí. Influencers, né? Influenciadores. Né? Então, os influenciadores tem muitos hoje na internet. Influenciadores de danças, que usam muito essas danças para conexão. Quanto mais a gente tem consciência do que está acontecendo, melhor. Porque se eu pego isso e vou ver, eu sei que não tem a ver comigo. Tem a ver com o trabalho da pessoa. Mas a partir do momento que eu crio um vínculo, eu começo a achar que aquela pessoa realmente, ela me conhece, ela me dá importância, eu vou fazer, eu mando muito beijos para ela e ela responde, nossa, criei aqui nossa, eu amo essa pessoa. Não é real, né? Porque é o trabalho dela, ela é influenciadora, ela está te influenciando a certos comportamentos. E você aceita ou não, né? Você pode passar lá no seu feed uma bolsa de uma pessoa e falar, até que eu gostei. Mas você tem que ter consciência de que é o trabalho dela, né? Ela não está criando vínculo com você de amizade, né? Então tem que ter isso muito claro. E às vezes para os adolescentes não tem. E até para as pessoas mais velhas que começam a acessar o celular e acham que aquilo tudo é real também. Ou, se a gente for olhar também, as várias mulheres que caem nessa rede, né, de homens que se aproveitam também, né, no primeiro dia que encontra lá a mulher no Instagram fala, nossa, como você é graciosa, tô usando um termo bonitinho, que não é assim que se fala. Nossa, você é linda, eu te amo, vamos nos encontrar. E a pessoa, você né? achou que achou a pessoa da Ela vida dela, se acredita. conectou de uma Isso, forma. Não, com uma forma. armadilhas perigosas. Quantos casos a gente não viu de, né, vai falando e conversa por várias, às vezes por dias e dias. Mas não, você não sabe o que você está falando. Aí você vai marcar um encontro com aquela pessoa e vê que não é nada daquilo. Né? E a gente violência mesmo, né? Tem umas coisas muito complicadas. É ter mesmo esse cuidado. Que nem a gente está aqui, eu já observei isso várias vezes. A gente está numa mesa conversando sobre um determinado produto. E aí, rapidamente, depois você já começa a receber no seu celular, sem você ter pesquisado sobre o tal produto. Já começa a chegar as propagandas daquele produto. Então, assim, olha que mundo doido é esse. Olha como nós estamos o tempo todo. Você não pode falar. A gente está no grande Big Brother agora. Exatamente. Né? Assim, se a gente não tiver consciência disso, a gente vai se envolvendo. Porque basta falar, você não pesquisou, não estou lá pesquisando tal produto. Não, a gente só estava falando a respeito. De repente, aquelas 3 pessoas na mesa começam a receber muito e comércio, propaganda sobre aquele determinado produto. Então, assim, a gente tem que ter essa consciência de que tudo está sendo feito para chamar a nossa atenção. Desde a cor. Eu estou trabalhando agora aqui com a minha norinha, inclusive com relação à história do meu logo e tal. A preocupação que cor que você vai colocar, que imagem que você quer passar. Tudo isso é muito bem desenhado. E tudo bem, tem que fazer. A gente só tem que saber até onde eu vou, né? Tem mensagens das mensagens subliminares em vários comerciais. A gente sabe que tem. E são gatilhos. E se a gente não tiver muito com aquele pezinho atrás de eu preciso, eu quero, tá? Eu preciso mesmo disso? Porque a gente tem que fazer. Tá, eu quero, mas eu preciso mesmo? Será que se eu esperar até amanhã, dar mais 2 dias, eu consigo controlar esse impulso e aí eu vou ver que, poxa, não precisava ter comprado aquilo? E isso que a Sônia falou de adolescente e criança é muito forte. Tem uma mídia muito bem preparada, jogando coisa o tempo todo para os nossos filhos, né?
E eles não Uhum. têm esse discernimento. Se adulto, às vezes, não tem, imagina jovens e adolescentes. Então, a gente tem que estar atenta, assim, ó, você quer por quê? Para quê? Ah, porque meu amigo quer, porque eu vi na televisão. A gente tem que fazer com que eles comecem a entender que, assim, não é porque todo mundo tem que eu também tenho que ter. E essa coisa do eu Uhum. quero, é só, a novidade deixa de ser novidade no momento que você comprou. Né? O novo Uhum. deixa de ser novo no momento que você usou. Então, assim, vai ter sempre alguma coisa, algo mais novo, algo mais interessante. E a gente não tem que entrar nesse. Tem que ter muito cuidado para não entrar nesse consumismo meio maluco, né? Meio desenfreado. Hoje Uhum. fica muito fácil, porque vem tudo muito na cara da gente, né? Tá na telinha o tempo todo. Uhum. E você, aí, que nem eu falei, a gente não precisa nem pesquisar. Basta falar que Já vai. tá. Pô, Uhum. eu falei, gente, que mundo maluco. É confortável? É, porque hoje você pode comprar tudo pela internet sem sair de casa, né? Tudo. Antes não se podia, você tinha que sair na chuva, no sol, né? Hoje você faz, se você quiser, você pode fazer sua feira, você pode fazer seu mercado, você pode enviar um presente, você pode fazer várias coisas através das telas. Mas o que a gente sempre vai colocar aqui enfatizando é a consciência que a gente está usando isso. Tudo existe para nos favorecer, né? Mas o que eu faço com aquilo é que pode me causar sofrimento. As telas estão aí, a gente está aqui, está nos favorecendo, cada uma está num lugar e a gente está junto. O metaverso está vindo aí, né? E é tão interessante isso, porque já teve um filme, as coisas vão acontecendo, as pessoas vão criando e está acontecendo agora nessa era. Eu não sei se vocês lembram de um filme que eu não sou boa de lembrar nomes. Um filme em que as pessoas ficavam deitadinhas no seu quarto, elas usavam tipo um capacete na cabeça, ficavam deitadas e elas escolhiam qual personagem, como que elas iam trabalhar. Então, aquele personagem delas, né, com Ih, tá travando a Sônia? Tá, Shirley, travando para você? A Sônia? A Sônia travou aqui. Deu uma travada. Deu uma travadinha, Sô. eu vi que vocês tinham travado para mim, mas olha Não, que foi interessante. você. E aí, esse filme, a pessoa ficava todo mundo, né? Só várias pessoas, isso com a pandemia. Olha que o metaverso surge após a pandemia, ninguém mais saía na rua. Então as pessoas ficavam dentro das suas casas com esse capacete e iam trabalhar, a persona delas, né? Iriam trabalhar, iriam se relacionar, e depois algumas pessoas ficavam curiosas, querendo saber, mas quem é você realmente, né? Porque a pessoa se apresenta de um tipo e quando vai conhecer, às vezes ela se apresentava como uma pessoa de 23 anos, ela tinha 60. E aí aquele cara que ela estava se relacionando, que também era uma parte dele que ele criou, às vezes era um menino de 15, né? E aí era essa dor de saber com quem realmente eu estou lidando aqui, com quem realmente eu estou trabalhando nesse lugar. E agora chega o metaverso também. Então, assim, tudo é por nós, mas como que nós vamos entrando num equilíbrio, aprendendo a equilibrar para se sentir bem, né? Para não cair nessas armadilhas e sentir que no final do dia, ai, como eu fui improdutiva, né? Me programei para fazer tais coisas, mas me perdi 2 horas lá que eu fui olhar só uma fotinha e acabei olhando a vida toda de todo mundo e aquilo não me acrescentou em nada, ainda fiquei com raiva, ainda fiquei me sentindo mal, me sentindo incompetente, me sentindo insuficiente. Aquilo, né? Parece que todo mundo tem uma vida andando, menos a minha, né? Então, onde que está esse lugar de consciência mesmo para saber que é virtual, né? Que a pessoa que está ali mostrando as coisas dela é o trabalho dela, né? E fazer essa diferenciação para não cair, para não se deixar ser manipulado, porque a pessoa se deixa ser manipulada, porque para ter consciência eu tenho que estudar, eu tenho que me conhecer, eu tenho que me propor a quebrar paradigmas, conceitos,
e olhar para a coisa real, não para a coisa que eu estou inventando, para a ilusão que está dentro de mim ali. Então, é um trabalho interno grande. Eu quero fazer esse trabalho, eu quero ir lá me olhar e saber, nossa, por que que eu me deixo manipular? Por que que eu estou assim? Por que que eu estou travando aqui na minha vida? Então, é um trabalho. Então, às vezes, parece que é mais fácil ficar na tela, mas depois a dor é enorme também. Você sabe que eu vi uma frase que eu achei bem legal, que fala assim, o Wi-Fi para se comunicar com o divino é o silêncio. E é isso, né? Assim, se comunicar com você, com a sua essência, com o divino, acalma essa mente, vai para o silêncio, larga esse celular um pouquinho, tenta fazer uns retiros de vez em quando, tenta ao longo do dia não se perder nisso. E você estava falando de filme, e aí me veio muito. Até essa semana eu comentei sobre um filme antigo de 1993, O Demolidor, com a Sandra Bullock e o Sylvester Stallone, enfim. Mas tem uma cena que é muito engraçada, que é muito legal, e é incrível como os filmes, né, essa ficção, já vem falando para a gente, já vem contando a história, né, do futuro. E aí tem um momento em que a Sandra Bullock dá mole lá para o Sylvester Stallone e ela o convida para fazer sexo na casa dela, né? Aí ele vai todo feliz e satisfeito. Nossa, uau. Aí ela chega e põe um óculos nele e põe um óculos nela. E a coisa começa a se desenrolar daquela forma. E ele fica irritadíssimo, porque no filme ele volta, ele é descongelado 50 anos. Ele era do passado e foi descongelado 50 anos depois, enfim. Então ele não entendeu nada daquilo. Porque assim, como? Como é que é isso, fazer sexo? Mas eu brinquei essa parte. Isso assim, ele vai todo, porque imagina, ele foi congelado 50 anos antes e foi descongelado por N motivos. E aí ela, né, vamos fazer isso, vamos. Ele chega lá achando que ia passar a noite com ela. Ia passar, só que e ela ainda vira para ele e fala uma coisa assim, não, porque olha que legal, a gente não pega doença dessa forma, a gente não engravida dessa forma. Eu falei, gente... Olha o tamanho da loucura que você chegou. Exageros à parte, quanto do social a gente está deixando de lado, né? Dessas relações, para ficar. Quanto tempo a gente perde? Quantas vezes a gente já não viu numa mesa de jantar uma família toda sentada e todo mundo assim? Muitas vezes. É muito comum, por sinal. Muito comum. Gente. E a gente está deixando, né? Essa coisa do coletivo, do social, do olho no olho, né? O filme é bem legal, é que é antigo, de 93. Põe o nome, Shirley, depois aí, né? Mas quem já previa, né? Já previa esse futuro que está acontecendo agora. Mas agora que nós estamos aqui, como que a gente, eu acredito muito nisso, como que nós utilizamos essa tecnologia a nosso favor? Sim. Não para nos deixar, não para nos destruir, igual o Demolidor, mas como que eu uso, né, para mim, para ajudar e para fazer um mundo melhor com essa tecnologia. É igual os remédios, eles são ótimos, mas eu não posso tomar, sei lá, 10 analgésicos de uma vez. É o uso do celular, né? Ele é ótimo. Preciso ligar, eu preciso pegar um Uber, um táxi, eu estou num lugar, né? Preciso avisar alguém, ele é ótimo. Mas a partir do momento em que eu uso o celular como uma muleta, porque eu estou sofrendo, né, com um vazio, porque eu estou querendo companhia, e aí, como que eu vou achar que... Porque, assim, é acreditar que realmente se tem companhia na internet, né? Quando eu falo desse exemplo, disso que surgiu na mídia, que algumas pessoas... Eu não vi todo o caso, né? Mas eu sei que aconteceu algo que mexeu com seguidores da fulana de tal, né? Porque vazou a agenda dela. Não é vazado, né? A gente sabe que nada é por acaso, né? Que tudo é pensado ali. Então, ela pode ter perdido tantos seguidores, mas o tanto de gente que quis saber quem é essa menina é o dobro, né? Então, é jogada de marketing? Sim. É jogada de marketing. Mas essas pessoas que ficaram entristecidas e deixaram de seguir, pensaram que tinha um relacionamento real, né, idôneo, que essa pessoa realmente era sincera. Ela era sincera com o trabalho dela. Então, ela tinha uma agenda, falar bom dia, 9 horas, era bem assim, parece. Se passar das 9 horas, não falar mais, falar não sei o quê, às 11 tanto.
né? Então, ela tinha um roteiro para seguir bem trabalhoso durante o dia. É o trabalho de influenciadora, né? Então, como que a gente que está aqui, a gente pensa, como que alguém pode achar que aquilo não era um trabalho? Mas para muitas pessoas não são. 1% da população, vamos dizer, brasileira, 1 a 2%, conhece o que é realmente o que está por trás do marketing, né? Poucas pessoas conhecem. Mas como que eu não preciso estudar tudo, mas eu tenho que saber que tudo que tem ali, né? Tudo que está acontecendo tem um porquê, né? E se uma pessoa começa a me ligar, como acontece com algumas pessoas, começa a entrar em contato comigo, começa a falar que, sei lá, eu sou a luz do túnel dele, eu não vou cair. Eu vou falar, como assim, meu querido? Eu nem te conheço, né? Como assim? Né? Você está falando isso para mim? Ou não vou nem atender, já vou bloquear na hora. Mas às vezes a carência está tão grande, né, que a pessoa ela fala, nossa, alguém aqui desse lugar ligou para mim. E eu falo isso de um caso real que eu atendo, e realmente uma mulher, e ela foi se deixando levar e foi tendo uma decepção atrás da outra. Porque ela vai deixando se cair nesse lugar, né? Muitas e muitas vezes, né? Vai Então, explodindo, e né? Vai vai acontecendo entrando mesmo. vai entrando numa frequência. E aí vai acontecendo mais com ela. E aí ela assim, embanana toda, porque aí ela vê alguma coisa que ela queria comprar e ela compra, ela não viu o site, era como que fala? Golpe, né? Porque no site tem lá a chavezinha, tem se é real mesmo aquele produto, e ele não chega para ela, né? E tem a questão da idade? Tem, porque ela é uma pessoa, né, com mais de 60 anos e que a vida dela adulta, a infância, ela não tem essa habilidade, vamos dizer assim, que hoje essa juventude tem. Mas o quanto que esse acreditar, né, confiar no outro, principalmente se a pessoa tem uma carência com o lado afetivo íntimo, afeta também. E aí ela perde muito tempo, às vezes ela se perde mesmo no trabalho dela, né? Porque alguém está conversando com ela. Algum homem começou a conversar com ela. E bate a esperança, né? E é Acho que isso agora vai ser com esse. tem nesse sentido também que a gente pode trazer, por que que eu acabo frequenciando as coisas erradas, né? Por que que eu vou buscando, até mesmo pelas mídias, porque coisas que não dão. Porque eu entro num site que o site não me entrega, é falso. Ah, não é só porque eu verifiquei, não é só por causa que eu não fui atrás. Existe uma Uhum, frequência, né? Então, está dentro daquilo que você também está vibrando como verdade ou como não uhum, verdade, né? Ou como inverdade. E também tem a questão de você, se você está querendo espelhar para o mundo, né, uma beleza, ou está em busca do relacionamento perfeito, nada contra, cada um vai onde dá para ir, né, onde quer ir, mas assim, se você vai ali no aplicativo e vai achar que ali você vai achar uma pessoa perfeita, a gente acha que tem que se ligar mais no que é que a gente quer verdadeiramente. Porque se eu estou mentindo para mim mesma, né? Ah, eu não quero um relacionamento. É o caso do golpe do Tinder lá, né? Do filme E que ficou famoso. Eu acho incrível, que eu acho que vale a pena muito falar isso, porque as pessoas, as mulheres, elas eram muito bem resolvidas, né? sim, Profissionalmente, independentemente, independência, e ela fala assim: não, eu gosto de estar no Tinder, porque eu quero relacionamentos sazonais, né? Eu quero ficar nisso aqui, é isso que eu gosto. tá Assumiu tudo para certo. ela. Mas sim. era verdade? Porque se fosse verdade, de verdade, Não que cai. ela não tinha um resquício de vontade de ter um relacionamento verdadeiro, ela não teria atraído essa pessoa, porque ela estava na inverdade. Então, ela atraiu uma pessoa que Uhum. entregou para ela, de alguma maneira, aquilo que estava naquela caixinha que a gente tem usado muito aqui, aí uma caixinha, abandonadinho, quietinho, escondidinho
no seu subconsciente, que eu não quero olhar porque me dói. Então, tá lá esquecido. Eu sou essa pessoa independente. A hora que ela encontrou uma pessoa que estava guardada naquela caixinha, que respondia a milhares de coisas que ela achava, ela foi abrindo toda a retaguarda dela, né? Sim. E foi caindo numa coisa que pra gente que está do lado de fora, é uma coisa que pra gente acha surreal. Mas quando você entra na emoção, você entende? Aquela menina que achou que um dia ia casar, ia encontrar o príncipe encantado, que ia ser bem tratada, que não sei o quê, estava guardada na caixinha. Talvez ela a gente não saiba, mas ela tenha tido muitas histórias ruins e que ela preferiu ser aquela pessoa, né, foda, sou independente, me banco, tarará, tarará. E aí a gente vê que existe a incoerência, né? No que você fala, no que você pensa, no que você sente, no que você expressa. E então, e aí é nessa incoerência que você atrai o site errado, que você se conecta a uma pessoa que está vendendo algo, que ela é toda simpática, mas é totalmente comercial. Se você encontrar a pessoa na rua, a pessoa nem te olha na cara. Você começa a se conectar com pessoas que só estão vendendo a imagem. Então, a pergunta, né, que a gente tem que estar se fazendo, tem que estar trazendo para si, é com quem que eu estou me conectando? Quais são esses relacionamentos que eu estou criando de fato? E a gente não pode esquecer que, assim, a pandemia foi algo que fez a gente olhar para isso, né? É o lado bom e o lado ruim de ter a mídia, de ter a internet, de poder fazer uma ligação e falar com a pessoa sem saber tocar. E a gente também percebeu o quanto isso também era irreal. Porque apesar de você falar com a pessoa todo dia, você não beijou, você não abraçou, você não sabe, você faltou alguma coisa. Então, se faltou alguma coisa, não esqueçamos essa lição, né? Não vamos deixar de lado isso. Realmente trazer para você na questão do com quem eu estou me conectando. Se eu estou perdendo tanto tempo nas mídias, olhando a vida do outro e fico irritada com isso, e tira a minha paz, e eu nunca me acho magra, e eu preciso ir na academia 500 vezes na semana para achar que a roupa está boa em mim, eu tenho que começar a perceber que esse entrelace, esse relacionamento, vem de como eu estou interiormente, como eu estou me olhando interiormente. Né? E aí, se eu estou me olhando interiormente, se eu estou cuidando da minha casa interna, do meu coração, da minha mente, eu vou estar vibrando coisas boas e vou estar atraindo pessoas boas. Então, a gente aqui sabe muito bem disso. Penso, nossa, preciso entender de tal assunto, sei lá, metaverso, multiversos, metaversos. A gente entra na internet, respira fundo, quero coisas boas, me venha coisa boa. Você começa, de repente pula, e já aconteceu, hein, gente? Você tá lá num site, de repente ele pula e vai para outro site do nada. Aí você fala assim, ai meu Deus, que medo. Aí você começa a ler, nossa, era isso que eu estava precisando. Aquela baita daquela informação esclarecedora que te acrescenta. Por quê? Porque você entrou nessa sintonia de querer uma informação verdadeira, de querer alguma fonte verdadeira. E é isso para cursos, né? Para você estar entrando num bom curso. Ah, esse curso não sei, parece mais ou menos que você entra no Hotmart, 5 milhões de cursos, você fala, meu Deus, se eu me der parar e dar aquela conectada e falar assim, não, o que eu realmente estou precisando, né? Eu estou precisando de um curso que fale de chakras, né? Que me traga vivências, que me traga a experiência do que é essa energia. Vai cair no nosso curso, né, meninas? Quando eu estiver lá na página, vai cair lá no nosso curso, porque Sim. é isso que vai sintonizar. Eu acho que E você... é legal, né, Chan? Essa coisa do se observa. Por exemplo, por que quando você manda uma mensagem para alguém, você quer que ela te responda imediatamente e fica no desespero? Então, quando alguém começa a digitar alguma coisa e apaga e demora, né? E a pessoa fica pensando, nossa, que será que ela escreveu, né? O que será que foi aí? Apagou, né? O que será que ela apagou que eu não consegui ver? Nesse momento, a parar e falar assim, nossa, por que essa ansiedade toda? Por que eu preciso que o outro me responda
tão prontamente. O que está faltando aqui que eu estou querendo compensar através daquele monte de curtida que a gente coloca, né? E fica 10 curtidas, 15 curtidas. Nossa, esse post... Claro, a gente está na mídia, a gente está tentando fazer de tudo para divulgar os nossos trabalhos e faz parte do jogo, ok. Mas sem esse desespero, né? De assim, nossa, mas não é a curtida pela curtida. Aliás, até o trabalho aqui vem muito disso, né? Assim, o que a gente pode de verdade acrescentar? Que ideias a gente está levantando aqui? Que processos é esse que a gente está tentando fazer com as pessoas para que elas respirem, para que elas se olhem, para que elas se observem? Incomodou, doeu. Pega que é seu. Doeu. Pega que é seu. Pega que é seu. Olha o E não espelho, né? Olha o espelho. vai passar para a página. Porque se você fizer isso, você vai passar 2, 3, 4 horas ali com aquelas telinhas. E é que nem a gente colocou, né? Não vai ter aprendido nada. Só vai ter perdido. Já tá batendo papo com uma amiga legal. Podia ter saído para dar uma caminhada. E tá ali, né? E tá ali naquilo. Vivendo a vida do outro, né? Porque aí fica nessa vivência de viver a vida do outro. Ah, deixa eu ver o que teve no café da manhã da pessoa. Deixa eu ver se a filhinha começou a andar. Deixa eu ver se o marido já chegou de viagem, né? Deixa eu ver. Aí ela começa a viver aquela vida. E aí, quando ela olha para dela, que é a vida real, vem a comparação. E se frustra, E aí parece né? que nada é bom. Se vai frustra, se frustrar, poxa, certeza. né? Como eu queria ter a vida, porque assim, a inveja, ela é um dos instintos que faz parte, né, do ser humano, faz parte da gente. Então, ela vai ser ativada. O que é mais ativada nas redes sociais, né, dependendo do encaminhamento, do trabalho, da influência, é a inveja. É essa energia. Ai, que feio a inveja. Gente, a inveja, eu posso ter essa inspiração, que a gente pode chamar para ficar mais bonitinho. Por exemplo, eu olho aqui, é que a Shirley não está na sala dela de mandalas. Eu olho aqui para a mandala da Shan ali, vermelha, tal, outra pequenininha, posso falar, eu também vou querer uma pequenininha. O que é isso? Né? É um tipo de inveja, mas eu posso falar, eu me inspirei, gostei, vou fazer também. Pode ser, eu usei bem usada. Ou eu posso começar a querer viver a vida da Shan. Eu posso querer, nossa, mas ela tem assim, o que mais que ela pode mostrar para mim? E é disso, né? É tão interessante como nossa mente funciona, porque quem direciona, por exemplo, os influenciadores, mostram isso, que as pessoas, elas querem saber, né, do cotidiano de uma pessoa, porque o dela, ela acha que o cotidiano dela é tão sem graça, que ela quer viver aquilo. Aí ela começa a se vestir como a pessoa, a ir nas mesmas lojas, ir atrás dessa pessoa, e não sei o quê. Por isso que essas pessoas começam a ter segurança, né? Mas o que eu estou me deixando ali de lado, né? O que eu não estou olhando ali para mim? Onde que está a minha dor de não produzir, de não fazer o que eu quero fazer, o que eu vim para fazer, e estou me colocando e vivendo na vida do outro, e tudo que ele falar, eu vou lá e consumo, sem nem precisar, às vezes, mas porque aquela pessoa eu já considero da minha família, né? Eu vejo aquela pessoa mais vezes do que eu vejo a minha mãe, eu vejo aquela pessoa aparece todo dia nas mídias mais do que meu filho. Então, imagina ainda, e a tela, que ela é totalmente criada para a gente criar serotonina. Então, eu quero me sentir bem, eu, de novo, dou essa dose para mim. Eu tenho um remédio, né, o veneno aqui na minha mão. Eu posso toda hora ativar, ir lá. Então, é um trabalho olhar para si mesmo, descobrir o que gosta, olhar para o seu cotidiano, olhar para a sua realidade, falar isso que eu tenho, o que eu posso fazer mais por mim. E os jovens, viu, Sô, falando disso, eles são. É muito fácil da gente perceber essas mudanças, né? Porque é exatamente isso que eu contando. A Isabela, ela mudava os humores assim, de uma hora para outra. Aí falou, caramba, né? Aí um dia minha irmã, no fim de semana e tal, a minha irmã assim, você reparou uma coisa? Eu falei, o quê? Né? Quanto a Isabela é reativa às coisas que ela vê nas mídias, né? Eu falei, não reparei. Ela falou, então começa a reparar.
E aí, realmente, eu comecei a reparar as alterações que ela tinha de humor. E aí, eu comecei a abordar um pouquinho mais, a conversar, a puxar um pouquinho mais para ir entendendo esse universo. E é uma coisa que é dela. Até hoje, ela tem essa questão. Ela reage assim. Então, se ela ficou irritada de repente, eu já falo para ela assim, ó, presta atenção no que você anda vendo. Porque o que você está vendo está te causando efeitos que não está legal. Né? Tá te causando efeitos ao contrário. Ao invés de você ficar bem e feliz, você está incomodada, porque você ficou um monte de tempo lá olhando o corpo perfeito, o quanto a pessoa faz, pipipi, pipopó, que nós estamos falando aqui, e olha o seu humor. E aí não sai do sofá porque fica frustrada, né? Fica irritada, aí vai comer, aí faz tudo ao contrário do que seria o bom fazer, né? Porque ao invés da endorfina, fez a outra, né? Que falta ela, né? Não criou, porque trouxe infelicidade para ela, né? Então, também é uma observação dessa questão de como você vai reagir a isso. Tem uma coisa que eu queria falar que o Brasil num estudo, o Brasil é o primeiro do mundo a dar celular e notebook para crianças de 2 a 3 anos. Elas não sabem nem amarrar o sapato, nem colocar roupa sozinha, mas elas já são capazes de entrar no notebook e escolher o seu... notebook não, no tablet, né? Escolher o seu joguinho. Desenho. Aquilo que ela quer. Entende? Então, assim, é louco isso, porque é um índice alto desse estudo, e quanto isso, durante toda a geração da infância, durante toda a época da infância, o que isso vai deixar de ser bom para ela, porque quantas vezes ela vai deixar de brincar, de interagir com outro amiguinho, né? De conviver momentos bons com os pais, porque os pais, a gente não quer falar, todo mundo foi pai aqui, a gente sabe, não é nenhuma crítica, mas a gente dá porque a gente quer um momento de sossego. Só que aí esse dá fica sem limite, né? Vai aumentando e aí a criança se vê dependente daquilo, né? Criou a dependência química dela. E aí a gente começa a reclamar que o menino não larga, que a criança não larga e não interage com o amigo, não quer ir na casa do amigo. Então, assim, é louco os passos que a gente mesmo vai criando. E tudo bem, a gente entende que são momentos, tal, mas também fica essa observação, né? Até que ponto eu quero o tempo inteiro a minha paz, a ponto de deixar o meu filho se anestesiar com aquilo, né? Então, a que ponto eu quero me anestesiar interagindo demais com as mídias para não ver o problema que eu tenho na minha casa, né? Então, o problema que está dentro de mim, aonde eu quero me expor demais nessa mídia, ser a pessoa perfeita, e eu estou numa inverdade, porque não existe perfeição. E também vi um estudo que é assim, as pessoas que mais têm sucesso, que mais se conectam, é as que são mais verdadeiras nas telinhas. Né? Sim. Então, é maior nível de conectividade, porque é isso, você está na verdade, você está expondo o seu produto, você está falando da sua vida, está ali na naturalidade do seu ser, mesmo que você esteja vendendo a roupa ou vendendo alguma coisa, mas ainda assim você está numa naturalidade, na verdade daquilo. Porque um bom vendedor, ele tem que acreditar no produto dele. Né? Então, quando ele acredita que o produto dele é muito bom, ele vai saber vender aquele produto muito bem, né? Porque para ele aquela é a verdade. Então, aí está a sintonia, né? Aí você está propagando de fato isso. Então, vamos olhar, né? Tem aquela preocupação excessiva com a imagem, né? Com o cabelo, com a pele, com gente como a gente, porque é isso, tem coisas que se tem algumas pessoas que a gente olha e fala, meu Deus, ela não pode não é possível que ela acordou daquele jeito e dorme daquele jeito. Não é possível. Vai ser o ser mais feio do mundo, né? Acorda natural, cabelo todo assim, né? Olho remelentinho, bafão. Mas é isso, acho que tudo é o equilíbrio, né? É tentar achar o equilíbrio. 9 segundos para encerrar a nossa live. 9 segundos. Gente, um beijo. Mandem pra gente se vocês tiverem